Atos 2, verso 42. Amém? Todos acharam? Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor traga a inspiração necessária. Fala com o seu povo. Se porventura existe alguma coisa que nos impede de te ouvir, de te aceitar, que o Senhor venha quebrar este mal através da sua palavra, que é martelo, que quebra pedra, e que nesta noite nós possamos ser a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor sonhou, a igreja que o Senhor planejou e desejou. E o Senhor gera em nós esse sentimento de estarmos unidos, de estarmos, ó Deus, num só propósito, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Fala conosco, ó Deus de Israel, pois precisamos te ouvir nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Se assente. Amém? Hoje nós vamos falar, eu preguei certa vez sobre esse tema, nós vamos falar sobre a igreja que nós precisamos ser. A Bíblia diz, a história, o texto que foi lido, conta a comunhão dos cristãos da igreja primitiva. Nós podemos ver que não existe igreja perfeita. Fala para o seu irmão, não existe igreja perfeita. Amém? Mas essa igreja, ela beirou a perfeição. Ela só não foi perfeita porque havia pessoas imperfeitas nelas. Mas o ser humano ultimamente tem buscado perfeição em homens. Em homens ninguém vai achar perfeição, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, eu acho que eu estou com vontade de pescar. Deus abre a porta para me pescar. Amém. Todos nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. Só que infelizmente muitas pessoas estão procurando a igreja perfeita. Alguém bem disse assim: se você achar uma igreja perfeita, não vá para ela, não vá congregar lá, porque você vai estragar aquela igreja. Fala para o seu irmão: se você achar a igreja perfeita, não vá nela. Amém? Porque você vai estragar ela. Amém? Só que antes de falar de igreja, nós precisamos refletir o que é ser igreja. Nós precisamos entender que eu e você somos a igreja. A Bíblia diz que nós somos a igreja. O que vai ser falado aqui hoje para mim e para você não serve para a denominação, Ministério Crescer em Cristo, ou simplesmente para a liderança da igreja. O que se aplica hoje, se aplica a mim e a você, porque nós somos igreja. E nós temos que entender muito mais que uma estrutura ou uma instituição. A igreja são pessoas. Então a igreja não é um CNPJ, a igreja não é um templo feito por mãos humanas, porque Atos dos Apóstolos diz que Deus não habita em templos. Então a igreja não é simplesmente um endereço, um CNPJ, um local onde você se reúne. A igreja é você. Por isso que muitas vezes quando a igreja não está bem, é porque as pessoas não estão bem. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: vai tudo bem? Amém? Porque se a igreja na sociedade brasileira não vai bem, a culpa não é dos pastores, a culpa não é das denominações, a culpa é de cada um pessoalmente, porque nós muitas vezes não estamos exercendo o nosso papel de cristão. E aqui nesse texto nós vamos ver como nós precisamos, o que precisamos fazer para melhorar como igreja. Volto a dizer, não é a igreja Ministério Crescer em Cristo, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja Videira, não é a igreja seja qual for a outra denominação. Não é isso que eu quero que você entenda hoje. Eu quero que você entenda hoje que nós precisamos ser a igreja que Jesus sonhou. Nós precisamos ser a igreja que Cristo predeterminou para nós. Mas no caminho desse
texto nós vamos entender como ser essa igreja. Amém? Fala para o seu irmão, preste bastante atenção. Amém? Primeira coisa que nós precisamos ser como igreja. No texto lido diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A Bíblia diz no verso 42 que essa igreja primitiva era uma igreja perseverante. Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Então a primeira característica de uma igreja que o Senhor sonhou é que essa igreja é perseverante. E perseverar é você continuar vencendo obstáculos. Mas entenda uma coisa: perseverança sem dificuldade não é perseverança. Então, para você perseverar, o Senhor nosso Deus ele vai ter que colocar algum tipo de dificuldade. Perseverar, segundo o dicionário, é continuar, é persistir, é ser firme. Então nós temos que aprender a ser perseverante. Muitos, com o passar do tempo, estão desanimando, estão decaindo da graça, estão muitas vezes preocupados, ansiosos e não estão tendo mais perseverança. A Bíblia diz que essa igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Nos ensinamentos que foram deixados por Jesus. Então eu e você temos que perseverar em ler a Bíblia. Fala para o seu irmão, lê a Bíblia. Amém? Lê a Bíblia. Crente que não lê Bíblia, ele morre no meio do caminho. Crente que não lê Bíblia, ele vai sucumbir diante da provação. Crente que não lê Bíblia, ele é presa fácil para o diabo. Eles perseveravam na comunhão, eles tinham unidade entre os irmãos. Então nós temos que aprender Salmo 133, que ele diz, com bom com 133? Não é? Com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Você tem comunhão com o seu irmão que está ao seu lado? Você tem comunhão com o seu irmão que está à frente de você? Porque é impossível nós mantermos comunhão. Eu falo isso aqui direto. É impossível nós termos comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com você. Se eu não tenho comunhão com você, é impossível ter comunhão com Deus. Porque com Deus é assim, vertical e depois horizontal. Então se eu não tenho comunhão com Deus, eu não vou ter comunhão com você. Se eu não tenho comunhão com você, eu não tenho comunhão com Deus. Eu vou entender? Então é impossível você dizer para mim ou eu dizer para você que você tem comunhão se você, quando cumprimenta o irmão, se eu nem olho na cara dele. Fala para o seu irmão, quando você cumprimentar alguém, olha olho no olho. Amém? Olho no olho, porque quando você muitas vezes está com a... Você já viu que às vezes dentro de igreja tem certas contendas? Muitas vezes as pessoas pegam, cumprimentam, mas simplesmente por cumprimentar. Eles tinham comunhão no partir do pão, eles compartilhavam das necessidades uns dos outros, eles perseveravam nas orações, eles perseveravam em orar. E nós temos que entender que muitos cristãos não estão perseverando na doutrina porque não estão dispostos a aprender ou ensinar a Bíblia. Então você tem que perseverar em ler Bíblia. Se você não perseverar em ler Bíblia, muitas vezes nós dizemos assim, vou ler a Bíblia. Tem a virada do ano, nós dizemos, vou ler a Bíblia inteira. Esse é o ano de eu ler a Bíblia. Começa a ler bem. Vai Gênesis, vai Levítico, vai Números. Quando chega na genealogia, João filho de Maria, Maria filho de João, Pedro e gerou não sei quem, gerou não sei quem. Quem já pulou genealogia? Esse aqui. Não é? Aí nós temos o costume muito falho de ler só aquilo que nos interessa, porque nós temos o costume de pegar só aquilo que é bom para nós. Nós pegamos só as promessas, você já viu isso? É igual o Deuteronômio 28, né? Tem a parte da bênção e a parte da maldição. A da bênção a gente lê em voz alta, quando chega na maldição, muda de folha. Não é verdade? Então nós temos que entender, muitos não conseguem persistir, perseverar em comunhão, porque não está disposto a perdoar. Então se você e eu não conseguimos perdoar aquele que nos fez mal, a Bíblia diz, se bateu no seu rosto, dá o outro. Se pediu a sua capa, dê também a sua túnica. Se pediu para andar uma milha, ande 2, ande 10. Nós temos que aprender a perdoar. Jesus disse, olha, 70 vezes 7. E quem não perdoa, guarda mágoa. Quem não perdoa, guarda rancor. Quem não perdoa, ele fica doente, fisicamente e espiritualmente. Então muitas pessoas não conseguem perseverar na comunhão, como essa igreja perseverava. Eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos de Jesus, na comunhão. Nós temos que aprender a perdoar. Então, fala ao seu irmão,
Libera o perdão, irmão. Amém? Tem que aprender a perdoar. Crente que não perdoa, crente que não... Jesus diz, olha, se eu te perdoo, por que você não pode perdoar? É só ler a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha, seja feita a tua vontade, venha nosso. Como é que é? Se na terra como no céu, com nós cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos irmãos. Você já orou, Pai Nosso, nem prestou atenção nisso. O que você está dizendo? Deus me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo meu irmão. Em outras palavras, se eu não perdoo meu irmão, Deus não me perdoa. Oração do Pai Nosso. Então nós temos que aprender a perdoar. Muitas pessoas não conseguem perseverar no partir do pão com o seu próximo por causa do egoísmo. Muitas pessoas não conseguem perseverar na oração porque a maioria das pessoas só quer receber. Elas não querem interceder por quem precisa. Você já percebeu que quando é para receber, você já percebeu que quando é para pagar a conta a gente esquece, mas quando é para receber a gente fica contando o dia? É ou não é? Da mesma forma é a oração. Para receber a oração, se disser aqui, olha, a hora que acabar a oração, pastor vai orar e vai ter profecia. Não é fugioca não, mas revela muito. A fila vai ficar grande. Mas se disser assim, a hora que acabar o culto, nós vamos fazer uma fila aqui, cada um vai orar por cada um. Muitos vão embora. Nós temos que aprender a interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros. Fala para o seu irmão, ore por mim que eu vou orar por você. Amém? Então, a igreja que nós precisamos ser é a igreja que persevera na doutrina, nos ensinamentos, na oração, no partir do pão, na comunhão, no perdão. Essa é a verdadeira igreja. Se não estamos perseverando nesses pontos que fomos falar, a nossa vida espiritual vai de mal a pior. Segunda coisa é que essa igreja era perseverante, depois essa igreja era temente a Deus, porque em cada alma, diz o verso 43, a parte A, diz em cada alma havia temor. O que é temor? Respeitar. O que é temor? Obedecer ao Senhor. Muitos conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não adianta conhecer a Bíblia, ser religioso, se não houver temor no nosso coração. Muitas pessoas, infelizmente, se dizem cristãos, mas elas não temem ao Senhor. Tem muita gente que chama Deus de Pai, mas não obedece como Pai. Tem muitas pessoas que muitas vezes pensam assim, ninguém está vendo. Né? Hoje nós vivemos a geração do tudo pode. Hoje tudo pode. Mas a Bíblia não mudou. Deus continua sendo o Senhor. Então muitas pessoas às vezes podem dizer assim, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, minha família não está vendo, ninguém está vendo. Mas olha o que diz Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus está vendo a mim e a você. Fala para o seu irmão, fica esperto que Deus está te vendo. Amém? Temos que ter temor. Temos que ter reverência. Não podemos servir a um Deus de qualquer forma. O texto de Malaquias capítulo 1, capítulo 2, né? Diz que os sacerdotes, eles entregavam no templo só os animais coxos, doentes, cego, enfermo. Eles entregavam para Deus o que sobrava. E quantas vezes eu já vi pessoas dizendo assim, não, olha, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou tocar aqui, mas não preocupa não, é para Deus. Eu não ensaiei, eu não sei tocar, eu não sei cantar, mas não se preocupe, é para Deus. Ora, se é para Deus, tem que ser o melhor. Deus não gosta de migalha, Deus não quer resto. Deus, Ele quer que eu e você nos dediquemos a Ele, que, como diz Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Nós não podemos buscar a Deus só quando, eu sempre digo aqui, né, que muita gente, até tem acho que foi o irmão mostrou uma vez, tem um dito no Facebook que é assim, que a Bíblia não é revistinha da Avon, só é para fazer pedido. Tem gente que abre a Bíblia só para fazer pedido, mas não tem o temor de ler a Bíblia. Entenda que a salvação está na morte do Senhor, muita está na mão do Senhor. Nós temos que aprender o seguinte, que morte e vida está na mão do Senhor. Nós muitas vezes tememos o homem, mas não tememos a Deus, que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Então o que será de nós? Então nós temos que temer ao Senhor, porque Ele está contemplando em todo lugar. Fala para o seu irmão, Deus está anotando tudo. Amém? Temos que temer a Ele. O que nós falamos, o que nós agimos, nós temos que temer ao Senhor, dar testemunho lá fora, dar testemunho
mais as autoridades do mundo, que foram sim constituídas por Deus, mas não tememos a Deus. Fala para o seu irmão, acorda que você está dormindo. Amém? Terceira coisa, é específico para uma pessoa aí. Terceira coisa que a igreja era, essa igreja primitiva, era uma igreja milagrosa. Olha o que diz o texto aqui: muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Como igreja, tem que haver milagre no nosso meio. Diz amém. Amém. Milagre é fato sobrenatural, que é o oposto à lei da natureza. Jesus, ele disse assim: sinais hão de acompanhar aqueles que creem. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Imagina, a multidão ali de enfermos, de paralíticos, de doentes. Jesus ia passando, Pedro ia passando e a sombra dele curava. Tem que haver sinais, tem que haver prodígios. Sabe o que acontece muitas vezes quando acontece um sinal, um milagre, um prodígio em algumas igrejas? É que se determina aquilo como foi algo sobrenatural por causa da denominação, por causa do obreiro, por causa do pastor, e as pessoas muitas vezes querem tomar a glória que é de Deus. Se aconteceu um milagre aqui, seja ele qual for, a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus. Então, se alguém está tentando roubar esta glória, não faça isso, porque se o Senhor te usou para fazer o milagre, não é mérito meu, não é mérito seu, porque sem Deus, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse a Pilatos, tudo que o homem recebe foi dado do céu. Então nós temos que entender que como igreja, nós temos que vivenciar milagre. Ah, pastor, Deus não cura mais, Jesus não liberta o endemoniado mais. Ele liberta. O problema é que a igreja mudou o foco. Vamos zap. O problema é que a igreja mudou o foco. Hoje a igreja que somos eu e você, nós gastamos muito tempo, sabe como? Buscando calçar, vestir e pão cotidiano. E gastamos pouco tempo buscando o reino de Deus e a sua justiça. Inclusive, já quero te dar um recado. Se você congrega comigo, você tem que participar das coisas da igreja. Segunda-feira, nós vamos começar novamente uma oração de segunda até sexta-feira. Em determinado nós vamos estar aqui orando, clamando ao Senhor. Então, se você quer milagre, querido, tem que aprender a gastar tempo com Deus, tem que aprender a rasgar o seu coração diante de Deus, tem que aprender a pedir, porque o que pede recebe, o que bate abre. Tem que aprender a orar. Então nós temos que aprender que muitas vezes na igreja primitiva, quando alguém ministrava a cura e essa pessoa era curada através de um obreiro, não dava-se glória para ele. Hoje nós vivemos a geração do holofote, né? Todo mundo quer aparecer e deixa Cristo de lado. Não, gaste tempo buscando os dons do Espírito Santo. O que é isso, pastor? Dons é você orar por alguém e Deus falar o que ela está passando, o que ela passou, o que ela vai passar. É você com a mão sobre o enfermo, ele está com algum tipo de dor, você ministra em o nome de Jesus a cura e ele é curado. É para você e eu vivenciarmos esses milagres. A Bíblia diz, sem sinais o povo não crê. Tem gente que é igual Tomé, até o próprio crente é igual Tomé. Precisa de um milagre. Ah, pastor, não sei Bíblia não fui chamado para ser pastor. A minha Bíblia diz, ir por todo mundo. Fala para o seu irmão, Jesus te chamou. Amém? Então nós temos que aprender a ter milagres. E em nome de Jesus, como profeta do Senhor, como ministro do Senhor, profetizo sobre sua vida milagre. A porta que está fechada seja aberta em nome de Jesus. A provisão que você precisa seja colocada na sua mão em nome de Jesus. A família que ainda não é salva seja salva em nome de Jesus. Os demônios que estão agindo, imperando, trazendo maldição, em nome de Jesus sejam repreendidos sobre a sua vida. Milagre, eu profetizo milagre sobre a sua vida. Não é por causa do que eu sou, é por causa do que Jesus Cristo é. Ele é o Deus do milagre. Ele abre porta onde não tem porta, querido. E se você precisa de milagre, você veio ao lugar certo, porque hoje, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós vamos vivenciar milagres do Senhor. Sabe para quê, irmão? Você sabe para quê? Por incrédulo acreditar. Você sabe para quê que Deus vai salvar a nossa família? Porque nós estamos clamando, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então nós temos que tomar posse. Nós não podemos viver uma igreja morna, uma igreja que não acontece milagre, uma igreja que quando se reúne não acontece nada. Está errado. Sabe por quê? 2 ou 3 se reunindo, Ele está no meio. Amém. Glória a Deus.
Você já viu que Jesus não gosta muito de multidão? Ele chamou 12, dos 12 veio 70. Então nós temos que aprender que o nosso Deus, Ele está aqui para fazer milagre. Fala para o seu irmão, se você crê, você vai ver o milagre. Amém? Foi o que Jesus disse a Marta e Maria. Jesus disse a Marta e Maria, se você crê, já não diz para vocês que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus. Creia. Pastor, não estou vendo nada. Eu também não, mas eu estou crendo. Pastor, não estou sentindo nada, nem eu, mas eu estou crendo. Pastor, quanto mais eu oro, mais fica difícil. Glória a Deus, é sinal que você está no caminho certo. Sabe por quê, irmão? Que o crente que não incomoda o inferno não é crente. Se você está orando, não está acontecendo nada, ninguém está se levantando contra você, é porque a oração é muito michuruca. Porque o crente que ora, o crente que intercede, o crente que clama, o crente que se prostra diante do Senhor e rasga o coração diante de Deus, ele vê milagre. E o único que não tem interesse em ver milagre em nós, a nossa família, é o diabo. Aí você começa a orar. Vou orar essa semana pela minha família, vou orar essa semana pela minha vida. E logo na segunda-feira, o patrão já vem, já faz alguma coisa. Você pensa que ia dar certo o negócio, parece que está tudo errado. Aí você pensa assim, esse negócio de milagre aí, eu vou mexer com esse trem não, difícil. Eu sempre digo aqui, nós sempre dizemos aqui que orar é mexer em caixa de marimbondo. Já viu caixa de marimbondo? Ela está quietinha lá. Enquanto você não mexe com ela, ela vai ficar lá. E só tem qual o propósito? Crescer. Ela vai crescer. Vai crescer. Até chegar um ponto que vai incomodar. O problema nosso é que muitas vezes nós esperamos não ter mais solução para clamar. Foi o que aconteceu com Juízes capítulo 6. O povo de Israel diz que eles esperaram, eles empobreceram tanto que eles se esconderam nas cavernas. Aí Deus aparece, chama Gideão, e diz: Gideão, vai nessa tua força. Então nós não precisamos esperar chegar no fundo do poço para ver milagre. Deus quer fazer milagre. Aleluia. Fala para o seu irmão, Deus quer fazer milagre. Amém? Ele quer fazer, Ele vai fazer milagre. Olha, se é alguma coisa que você não consegue mudar, alguma atitude, algum sentimento que está dentro do seu coração, Deus vai fazer milagre. Paulo disse: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Sabe qual foi a resposta? Minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus muda caráter, irmão. Mudou o meu, mudou o de Paulo, mudou o de Pedro, mudou o de Moisés. Por que ele não vai mudar o meu e o seu caráter mais um pouquinho? Fala ao seu irmão assim: abra esse coração de pedra, irmão. Amém? Está ouvindo a palavra todo dia? Está ouvindo a palavra todo dia e Deus está falando: ei, deixa eu entrar. Jesus, o Senhor pode entrar até determinado ponto. Tem gente que quer ver milagre, mas não busca o Deus de milagre. Tem gente que quer milagre, mas não faz um pingo de esforço para ir até o Senhor do milagre. É só olhar a mulher do fluxo de sangue. Passou no meio da multidão, 12 anos enferma. Ela disse: se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Atitude, decisão. Aí nós começamos a buscar o milagre. Não, minha família, ninguém vem comigo para a igreja. Ih, pastor, eu chamo para orar comigo, eu vou sozinho. Vai sozinho. Não espere a multidão estar do seu lado para buscar o Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Foi o que Isaías profetizou. Clama a mim, eu vou te responder coisas grandes e ocultas que ainda não sabem. Quantas vezes nós estamos nos conformando com um pouquinho que Deus nos deu, com um pouquinho que Deus nos mostrou. Eu quero te dizer que Ele tem mais. Ele é uma fonte inesgotável. Não seca a fonte de Jesus. Não seca. Então clama a Ele, que Ele vai te mostrar coisas grandes, ocultas, que você nunca viu. A Bíblia diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Então tem misericórdia. Não se conforme, porque Deus quer fazer milagre. Isso que você e eu estamos vivendo é só o começo. É só o começo. Como que eu vou ter mais de Deus, pastor? Já orou: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Ele orou. Oração, irmão, é chave de vitória. Não tem como crente ter vitória sem oração. Pastor, eu estou orando em casa. Tudo bem,
glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas nós estamos proclamando oração aqui na igreja. E você, como parte do corpo de Cristo, tem que estar participante do corpo de Cristo. Então Deus quer uma igreja que faz milagre, uma igreja que vivencia milagre. E olha, se no decorrer dessa semana alguém chegar assim para você: ah, minha cabeça está doendo, Dorflex, eu tenho Dorflex aqui na bolsa. Senhor, em nome de Jesus, sua palavra diz: impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Eu repreendo essa dor. Pastor, isso não acontecer, você fez sua parte. Eu fiz a minha parte. Senhor, abençoa. Não aconteceu a cura, aí você dá o Dorflex. Às vezes é a sua fé ou a fé da pessoa. Amém? Então não fique tímido. Ah, pastor, tem gente que é assim: eu só vou fazer o que Deus está mandando quando Deus fizer na minha vida. Ah, se eu fosse fazer assim, vou pregar só quando Deus me der o meu milagre. Não ia pregar não, irmão. Sabia que esses dias para trás eu peguei e fui numa igreja, porque numa igreja não, lá na casa da série. Eu fiquei sabendo que eu fui em um determinado lugar, numa empresa, e orei por uma certa pessoa e profetizei. Deus me usou para falar para essa pessoa que ele ia trocar de carro. A pessoa disse que essa pessoa qual recebeu a oração trocou, ela tinha um golzinho, bola desses mais relinha, e logo após a oração ele comprou uma caminhonete, um S10, a caminhonete que eu sempre sonhei de ter. Ele comprou uma caminhonete, um S10, Deus deu para ele. Depois que ele comprou a caminhonete, Deus deu aquela BMW X1, sabe, um dos melhores carros que tem. Aí os irmãos falaram: ah, mas que peleja é essa? Você ora para os outros lá fora e não ora para nós aqui dentro? O que eu estou querendo dizer com isso? Ah, Deus, eu só vou acreditar no Senhor para orar para alguém hora que o Senhor fizer na minha vida. Eu orei para o outro, Deus fez no outro. A hora que a irmã começou a contar que tinha acontecido 2 carros em pouco tempo, Senhor, eis-me aqui. A unção que está em mim, Senhor, foi usada por outro. Eis-me aqui, Senhor. Amém? E aí, como você vai entender essa loucura de Deus? Deus fez milagre, o outro não fez em mim. Vai entender. Agora, porque Deus não fez em mim, eu vou parar? Não, independente do milagre, independente de ter, eu vou continuar pregando a palavra do Senhor. Então, nosso Deus, Ele quer fazer milagre na minha e na sua vida. Outra coisa que Deus requer, a igreja que nós precisamos ser unida. Unir é tornar uma, aproximar, estabelecer comunhão, aliar, reunir. Diz o verso 44: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Era algo inesquecível, era algo assim que nós temos que entender. Eles não estavam só juntos, mas eles dividiam tudo o que tinham entre si para suprir a necessidade do outro. Olha o seu irmão e pergunta para ele assim: quanto você tem no seu bolso aí hoje? Aleluia. Sangue de Jesus, pastor. Misericórdia, pastor. Ai, deu um tacardia aqui só se eu perguntar quanto que eu tenho. Aí você tem 100 aí no bolso, o irmão fala assim: eu preciso de 100 para amanhã. Aí você bate no ombro dele e fala assim: não preocupa não, Deus proverá. E o Espírito Santo de Deus está falando assim: ei, seu pão duro, seu incrédulo, pega esse 100 aí e dá para ele, depois eu supro a sua necessidade. Então a gente tem que entender que eles estavam unidos. Então a união é algo essencial para o fortalecimento da igreja. Só que a gente tem que entender o seguinte: união, preste bastante atenção, união é muito mais do que reunião. União é muito mais do que reunião, porque nós podemos nos reunir, mas não estar unidos. É o que acontece muitas vezes no meio evangélico. Se reúne aquele montão de gente, mas quando vai ver os relacionamentos, como diz o nosso amado pastor Wilson, os relacionamentos interpessoais, a comunhão, a unidade de cada pessoa com cada um, aí fica aquela hipocrisia, né? Ou na igreja todo mundo é bonzinho, né? Na igreja todo mundo é santo. Aí chega, oh, aleluia, põe a Bíblia debaixo do braço, né? Aleluia, irmão, como vai, irmão? Oh, mulher de Deus, homem de Deus, oh, glória, Deus te abençoe. Vai embora.
falsidade, hipocrisia, mentira. Não é verdade? Temos que estar unidos. Então, quando nos reunimos, nós não podemos simplesmente nos reunir. Nós temos que estar unidos. Nós temos que estar unidos uns com os outros. Eu tenho que ter união com você, você tem que ter união comigo. Olha, quando a igreja está unida, é só orar, o fogo cai. Quando a igreja está unida, o paralítico é curado, o morto levanta, o cego vê, batidos pelo Espírito Santo vem, portas se abrem, porque a igreja está unida, ela não simplesmente está reunida. Olha, quando nós simplesmente nos reunimos, a igreja deixou de exercer o papel dela, ela passa a ter um papel social, um papel como se fosse um clube social. Para reunir, nós podemos reunir numa pizzaria, nós podemos reunir numa churrascaria, lá na sua casa, se você fizer um almoço com o pastor, louvado seja Deus. Não é? Mas ninguém chama eu para ir comer na casa dele. Meu Deus, faz um milagre. Amém? Nós temos que entender que eles estavam unidos. Eles tinham tudo em comum, eles tinham o mesmo propósito, eles buscavam o mesmo Deus, eles tinham fome de Deus. Eles não simplesmente se reuniam, eles se reuniam, mas estavam unidos. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e ali o Senhor vai ordenar a bênção. Então, quando nos reunimos como igreja unida, pode ter certeza que vai ter milagre. Amém. Então, o tópico seguinte depende desse aqui: união. Fala para o seu irmão, tenha união. Amém? Você sabe por que temos que ter união? Porque o diabo sabe que para enfraquecer a igreja, ele basta dividir o povo dele, dividir o povo de Deus. Sabe por quê, querido? Porque uma igreja unida é forte contra o diabo. Só que a Bíblia diz que o reino dividido não vai subsistir. Não subsiste. Quando nós jogávamos bola, e eu era ruim que sou o sangue de Jesus, que é bom, o sangue de Jesus é bom, perdão. Amém? Eu não sou muito bom de bola. Quando a gente jogava bola, o que a gente fazia? A gente estava ali brincando, né? E a gente pegava e começava, os times de lá começavam a brigar entre si, e nós começávamos a pôr lenha na fogueira, né? Esse time de vocês é ruim, chegava no outro, nosso time de vocês é ruim demais, né? Vocês é fraquinho demais, nós vamos ganhar de vocês de muito. Por quê? Aí nós falávamos, brincava, não, deixa eles brigar aí, porque quem está dividido nunca ganha, não dá outra. Quem está brigando com o outro, Deus não opera no meio da confusão. O nosso Deus não é um Deus de confusão, nosso Deus é um Deus de paz. Então, se tem confusão, pode ter certeza absoluta que Deus não está no meio. Então nós temos que estar unidos, porque o propósito do diabo é dividir. Eu sempre digo que com Deus existe divisão, com Deus existe soma, com Deus existe multiplicação. Divisão pode ter certeza absoluta. Tem um dedinho do diabo. Tem um dedinho do diabo. Então cuidado, não se deixe ser vencido pelas astutas ciladas do diabo, porque o inimigo, por que ele está destruindo famílias? Por que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, está se destruindo casamentos? Porque ele sabe que quando o casamento está forte, ele não tem terreno, a igreja fica forte. Então, fala para o seu irmão, vamos unir força. Amém? Vamos unir força. Amém? Quem une força diz que a união faz o açúcar, né? Não. A união faz a força. Não é verdade? É o ditado que diz aí, a união faz a força. É só você olhar em Eclesiastes capítulo 4, se eu não me engano. É melhor ser dois do que um, porque dois tem melhor paga do seu trabalho, né? É melhor ser dois, porque quando um tiver com frio, você já chega perto da outra pessoa e esquenta. Ah, pastor, e meu cobertor de orelha? Fala para o seu irmão, quem não é solteiro, quem é solteiro, eu estou te dizendo, seu cobertor de orelha vai chegar. Amém? Amém? Tá bom? Aí essa parte do versículo você vai se encaixar nela. Quando eu estiver com frio, é só chegar perto do meu cobertor de orelha, eu vou esquentar. Mas deixa eu te dizer uma coisa,
com crente, tem que ter casamento. Se você está esquentando com cobertor de orelha sem estar casado, tem alguma coisa errada com sua vida espiritual. Entendeu o recado? Amém. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Isso é matéria para outra aula. Deus quer uma igreja unida. Vou repetir por causa do horário. Deus quer uma igreja solidária. Verso 45: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então eles procuravam ajudar quem precisasse. Eles viviam preocupados em fazer o bem e não tinham tempo para probleminha. Abre lá em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, o verso 17 ao 19. Eu vou ler para ganhar tempo. 1 João 3, 17 e 19. Marque aí na sua Bíblia. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Então, se você e eu temos recursos materiais para ajudar alguém, vendo o irmão em necessidade, não compadecer dele, o amor de Deus não está em nós. Então, se eu vejo você passando necessidade e eu tenho condição de te ajudar e não te ajudo, o amor de Deus não está em mim. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 2 que a fé, se não tiver obras por si só, ela está morta. Então a fé tem que ter obra. Só que a obra não produz salvação. Salvação só em Jesus Cristo. Mas nós temos que aprender a ser solidário. Então, se você pode ajudar alguém com alguma coisa, não retenha, ajude, abra as mãos. Eu sempre digo aqui, se você tem roupa lá na sua casa que não usa, roupa boa, faz um limpa, põe na sacola, entregue para alguém que está precisando. Tem um sapato lá que você não usa, quem não tem, né? Tem um cinto, sei lá, tem um acessório que você não está usando, eu te dou um conselho, entregue. Minha esposa lá em casa, de vez em quando, ela compra algumas coisas minhas. Eu olho assim, mas cadê a roupa? O que aconteceu, meu Deus do céu? Eu vou perguntar para ela um dia, esses dias para trás. Eu tinha um tênis, eu gostava tanto desse tênis. Eu contei essa história aqui. Eu gostava tanto desse tênis, era um tênis bom. E ele estava assim, sabe quando ele abre assim do lado, assim, ó? Quem já teve desse sapato assim? Né? Ele fica com ar-condicionado, fica meio refrigerado. E eu gostava desse tênis de tal forma que ele começava a descolar, eu ia ao supermercado, comprava um Superbond e passava o Superbond. Ia fazer a caminhada, dava umas 3 caminhadas, descolava de novo, ia no Superbond. Tá aí colando e colando. E um dia eu levantei cedo, todo empolgado para ir caminhar, né? E vou e caço o sapato, o tênis onde ele fica, vou lá na sapateira, não acho, vou lá na área, não acho, vou não sei aonde, não acho. Minha esposa, caladinha. E eu bravo já, mas cadê meu tênis, meu Deus do céu? Bem, você jogou, cadê meu tênis? Você jogou ele fora, não jogou? Aí ela dando uma rir. Eu falei, mas quem mandou você jogar meu tênis fora? Tênis que eu mais gostava. Irmão, para você ter o novo, você tem que jogar o velho fora. Fala para o seu irmão, para ter o novo, tem que jogar o velho fora. Amém? Só que como eu sempre brinco aqui, olha que vai. Não é para você jogar o seu velhinho fora, não. Ô velhinha, né? Casou, sua morte separa. Porque depois você vai. Amém? Porque depois, olha aqui para mim. Porque depois você vai achar um embasamento aí. Falou, pastor, ele trouxe esse versículo aí, essa palavra. Vou chegar em casa, vou mandar a velha embora, vou despedir que eu vou mandar embora. Não, é o que você tem de velho. O que acontece? Resumindo dessa história do meu tênis, um belo dia, uma bela semana, uma irmã liga para mim: pastor, o senhor pode ir na igreja? Eu preciso que o senhor ore, preciso conversar, preciso de conselho. Eu falei, amém, vamos marcar. E fomos.
Viemos, na realidade, para cá. Chegando aqui, eu tranquei a porta, estou sentado aqui, onde meu filho está. E quando está de dia, o InsulFio permite ver daqui para lá, mas lá não vê de fora para dentro, só de dentro para fora que vê. Eu levantei, ela parou ali na porta, estava trancada, ela bateu, e no caminho daqui para lá, ela estava com umas 4 sacolas. Falei, lá vem um milagre, alguma coisa tem. Mas eu pensei assim, bom, não sei, às vezes a sacola é dela, né? Vou ficar na minha, não vou dar rata. Abri a porta, não, pastor, aqui ó, Deus mandou trazer para o senhor, adivinha o que é? Um tênis. A Bíblia diz que a medida de Deus era recalcada, sacudida e transbordante. A Bíblia de Deus diz que quando Deus abençoa, quando planta a semente em terra boa, é 60, 30, 60, 100 por 1. Eu estava precisando de tênis. Minha esposa ganhou tênis, meu filho ganhou tênis. E Mateus, ainda bonitão, ficou com 2. Então, querido, se você quer ter mais de Deus, abra mão de alguma coisa, ajude alguém. Olha para o seu irmão e fala, e aí, o que você tem lá que serve para mim? Estou precisando passar. Amém? Quem está sentado do lado de mulher que enrola, né? Irmão? Bem impressiona, né? Amém? Outra coisa que a igreja precisa ser, que nós precisamos ser: ativa. O que é ativa? Que tem ação. O verso 46 diz: diariamente perseveravam unânimes. A busca deles era constante, era perseverante. Tudo que eles faziam, qualquer dia, qualquer hora, eles estavam orando, pregando a palavra. Nós temos que aprender a ser ativos. Os cristãos primitivos não procuravam a igreja só quando precisavam de socorro. Tem gente que acha que Deus é polícia, né? Você já viu que polícia, você só liga para a polícia quando está difícil? Não é? Tem gente que só busca socorro quando não tem jeito. A Bíblia diz que essa igreja, as atividades deles eram oração, adoração, evangelização, ajuda o próximo, ativa, constantemente ativa. Sabia que Tiago disse assim, que muitas pessoas são ânimo dobre, não têm perseverança, são comparadas à onda do mar? Fala para o seu irmão assim, você tem que ser mais constante, fala para ele. Amém? Tem que ser mais constante, né? Porque hoje, infelizmente, muitos cristãos são nominais ou inativos. O que é nominal? Ele é crente, ele é cristão, mas ele não faz nada. Ele não exerce nada na obra do Senhor. Só tem o nome de cristão. Amém? Então nós temos que aprender a ter ação. Nós temos que ser uma igreja ativa. É só você fazer o teste. Não faz não, é só um exemplo. Para de vir na igreja um mês. Para de ler a Bíblia um mês. Para de orar um mês. Não faz esse teste não, mas se duvidar faz. Você vai ver o que vai acontecer. Sua vida espiritual vai declinar, você vai ficar em depressão, você vai ficar angustiado, você vai ficar triste, porque não está ouvindo palavra. E hoje, infelizmente, temos você procura na internet depois o movimento dos desigrejados, aqueles que se dizem cristãos, mas que dizem que pode servir a Deus e não tem necessidade de vir ao culto, de vir à igreja. Está errado. Porque é impossível eu ter comunhão com você se eu não tenho comunhão com o corpo. Como que eu vou ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo? É por isso que Paulo diz, não deixe de congregar. Amém? Então nós temos que aprender. Outra coisa, alegre. Tomavam suas refeições com alegria. A alegria da igreja primitiva contagiava. E essa aí que é minha esposa, que jogou meu tênis fora. Aleluia. Glória a Deus, eu te amo. Amém? Vamos lá. Neemias 8:10 diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que ser uma igreja alegre. Provérbios
diz: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Tem crente que vive triste, tem pessoas que vivem desanimada, ela vive borocochô, triste. Você vai conversar com ela, ela não tem um sorriso, ela não tem um pingo de alegria. Olha, deixa eu te dizer, problema todo mundo tem. Eu tenho problema, sonho que não foi realizado, eu também tenho. Conta para pagar? Eu também tenho. Mas nós temos que ser pessoas que contagiam outras pessoas. Lembra do texto daquela mulher que o profeta pergunta para ela se vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. Mas o filho dela estava morto lá na casa dela. E alguém pergunta para ela: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. Porque ela acreditava que algo ia acontecer de melhor na vida dela. Calab e a Sérvia. E tem muita gente que não tem alegria. Mas quando... Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa de nada além de Jesus para ser alegre. Você não precisa de lugar, você não precisa de pessoas, você não precisa de algum tipo de substância para ser alegre. Só Jesus traz alegria. Só Jesus traz alegria. Prova para você, certa vez uma irmã ligou para mim, estava lá em Porto de Galinhas, disse que lá é muito bonito, né? Estava num dos melhores hotéis. A família dela tem dinheiro, eles são bem de situação. E ela liga para mim chorando, triste, abatida, angustiada, quero morrer. E eu comecei a analisar, eu pensei: meu Deus, mulher tem dinheiro, mulher está no Porto de Galinhas, está na praia, um dos melhores hotéis do Brasil, e a mulher não consegue alegria. Porque aí eu entendi que a alegria não é lugar, a alegria não é pessoa. Tem gente que precisa de ter outra pessoa ao lado dela para ela estar alegre. Não. Aos solteiros aqui, se você não consegue ser alegre, feliz sozinho, na hora que você casar, como diz meu pai, casa. Casa, você vê. Não consegue ter alegria sozinho, a hora que casar, vai viver, o pau vai quebrar no casamento. Porque tem muitos que acham que casamento é só sexo. E não é. E aí? Você está feliz sozinho? Se não está sozinho, não está feliz sozinho, pastor, eu quero meu parzinho do meu lado para ser feliz. Igual a irmã que foi para Caldas Novas, né? No dia dos namorados, todo mundo lá de parzinho namorando, e ela virou para Deus: Deus, e o meu parzinho? Calma, toda panela tem sua tampa. Amém? Então seja feliz sozinho. Porque se você não curar suas feridas emocionais enquanto você está sozinho, é igual a Lucélia pregou uma vez aqui, que muitas pessoas estão pedindo para Deus preparar o outro, mas não está preparando a si próprio o outro. Como você está se preparando para a hora que chegar o seu amado? Ô pastor, está demorando demais, anda logo com esse amado aí, porque, né? Como? Quem aqui é solteiro? Deixa eu levantar a mão. Já levantou? Não levanta não. Meu pai está levantando a mão. Deixa minha mãe ficar sabendo. Amém? Aleluia. Então, irmãos, seja feliz sozinho. Não espere chegar, porque a gente assistiu muito filme de Hollywood, né? A gente assistiu muito filme de Hollywood e tem a imagem do príncipe encantado chegando no cavalo branco, descendo. Não é assim não. Dobra o seu joelho lá que Deus vai mandar a pessoa para você. Seja alegre. Amém? Fala para o seu irmão assim: alegria do Senhor é a sua força. Amém? Seja alegre. Tem misericórdia. Eu sempre brinco aqui, olha aqui para mim. Olha para mim. Eu sempre digo assim: tem gente que entra na igreja tão borocochô, tão descaído, semblante, que dá vontade de falar assim: irmão, Deus te abençoe, vai embora dormir. Não é? Pastor, mas aqui é lugar dos enfermos. Jesus veio para os doentes, não foi para os são não. Mas tem misericórdia. Ficar aí pelos cantos, com baixa autoestima. Jesus não me ama, ninguém me ama, Deus não me ama, nada acontece para mim, só acontece para os outros. Perdão pelo que eu vou dizer. Morre.
Você vai para o céu, pronto, acabou os problemas, acabou a dificuldade, acabou as preocupações, morre. É igual o pastor Paulo Duarte fez na oração do divórcio. Já viu essa, né? Senhor, ele quer separar. Dá um AVC nele, Deus. Mata ele quer separar. Né? Problema a gente vai ter até Jesus voltar. O mundo vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Segura a mão do seu irmão e fala assim: ânimo. Amém? Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando, né? Você não sabe o que eu estou passando, pastor, né? Salmo 100, o Salmo 100 verso 2 diz que até para servir ao Senhor tem que ter alegria. Olha o que diz o texto: servir ao Senhor com alegria. Salmo 100 diz isso: servir ao Senhor com alegria. Parece que tem gente que não tem alegria. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ter alegria. A hora que você fala assim: vai ter um culto ali na casa do irmão, vai ter uma célula ali na casa do irmão, ali na rua, ali no meu trabalho, oh glória, oh aleluia, o nome de Deus vai ser glorificado. Olha, e essa alegria que essa igreja primitiva tinha não era circunstancial. Porque tem gente que espera ser alegre. Já viu quando a gente tem dinheiro, a gente fica alegre? Não é? Se o Santos tem um jeito de dizer assim: quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Eu estou perguntando. Eu não sou Silvio Santos, não. Infelizmente eu não tenho os aviãozinhos aqui no meu bolso para jogar para você. Mateus depois, meu filho. Isso aqui. Quem quer dinheiro? Amém? Quem quer dinheiro? Amém. Quer dinheiro? Quer? Amém. Então, irmão, a única coisa que eu posso fazer é: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é pastor, nada falta. A sua palavra diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. E eu peço em nome de Jesus, traz provisão financeira ao seu povo. É a única coisa que eu posso fazer. E eu acho que tem mais valor do que o 100 que o Silvio Santos dá lá, né? Não é verdade? Outra coisa, não é circunstancial. Então não espere circunstância para ser feliz. Seja feliz apesar das circunstâncias. Tem gente que está esperando: não, quando chegar uma circunstância boa, aí eu vou ficar alegre. Não. Os discípulos, quando eram perseguidos, quando eram maltratados, quando eram caluniados, aí que eles se alegravam, porque a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Está sendo perseguido por amor ao nome de Jesus? Dá um sorriso grande que você está no caminho certo. Fala assim: aleluia, glória a Deus. Não é? Outra coisa que a igreja era, e nós precisamos ser simples. Eles tinham singeleza de coração. Eles eram simples, apesar de na igreja primitiva ter pessoas como Nicodemos, José de Arimateia, que eram ricos, Lucas e Paulo, que eram homens cultos. A simplicidade predominava nas suas diferenças. Por quê? Eles eram parecidos com Jesus, porque Jesus ele veio, ele não quis ser diferente ou maior. Olha o que ele diz aqui: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. A igreja é simples, não é complicado. Tem que ser simples. E na igreja, no meio que nós vivemos, aqui não tem rico, não tem pobre. Aqui todo mundo perante Deus é igual. Todo mundo me conhece, sabe que pode ser o mais rico que for da cidade de Goiânia. Para mim, eu trato da mesma forma. Pode ter o tanto de dinheiro que for. Teve uma irmã que congregou aqui comigo, que era o dízimo dela, sustentou a igreja por muito tempo. Se eu não me engano, era 4 mil, 5 mil reais. Só o dízimo dessa pessoa. A irmã sabe o que eu estou falando. Um dia ela pegou e chegou em mim: pastor, meu tempo lá na igreja, o senhor acabou, vou ajudar outro pastor. Minha irmã, muito obrigado pelo que a senhora fez. Agradeço muito de coração.
Vai em paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai ajudar o outro pastor. Se fosse um mercenário, eis que te digo, filha, Deus está dizendo para a senhora não sair, que é para você ficar. O que é pegado do dinheiro? Não, meu irmão, seu tempo acabou. Deus te abençoe. Me ajudou enquanto podia. Louvado seja Deus. Pôs um alicerce, pôs um tijolinho na construção. Não faça a obra de Deus por dinheiro. Não busque Deus por dinheiro. Não busque Deus por dinheiro. Ah, pastor, você acabou de orar para Deus dar dinheiro. Eu sei. Mas é a motivação. Uma vez eu fui pregar numa determinada igreja. Ouvi bem a história, eu já termino. Só tinha o dinheiro de ir. Eu não tinha carro nessa época. Eu tinha o dinheiro de ir. Só que no sábado, era uma sexta. No sábado eu precisava ir para a igreja, porque eu dirigi um culto pela manhã. Então eu tinha o dinheiro no sábado para ir e voltar. Só que eu recebi um convite na sexta-feira de ir pregar. E o irmão disse: pode vir que eu vou te dar a oferta. E o besta acreditou. Peguei, fui lá, gastei meu dinheiro, fui de ônibus, cheguei lá, hora para um, hora para outro. O irmão sumiu quando acabou o culto. Hora para um, hora para outro, cadê o irmão? E o coração já apertado, né? Onde eu vou arrumar dinheiro para ir embora eu tenho, mas para ir para a igreja no outro dia, como é que eu vou fazer? Fui, bebi uma água, dei uma voltinha na igreja. Pensei, Deus vai tocar no coração do irmão, né? Ele falou, promessa é dívida. Sentei lá e ouvi o Espírito Santo de Deus falando no meu coração assim: vai embora. Você não precisa disso, você não precisa de migalha, vai embora. Nem tchau eu falei, fui embora. Cheguei, desci, a hora que eu desci no ponto de ônibus lá em Aparecida de Goiânia, eu encontro o irmão. Irmão, expliquei o caso para ele: amanhã eu preciso ir para a igreja, eu preciso de, eu não lembro quanto era a passagem, acho que era 1,50. Eu preciso de 1,50 para mim ir para o culto amanhã. Você tem? Ô irmão, na hora, vamos lá em casa. Fui lá, orei por ele, ministrei na vida dele, Deus fez milagre, falou com ele lá, e ele me emprestou 1,50. Fui para a igreja. Sabe com quanto eu voltei para casa? Com quase R$500 no bolso. Porque quando você busca a Deus na simplicidade dele, sem interesse, o trabalhador é digno do seu salário. Ele supre a necessidade. Agora esses pastores aí, essas pessoas que estão buscando a Deus, estão arrancando a lã das ovelhas, estão matando as ovelhas, estão oprimindo as ovelhas. Oh, você tem que fazer isso, você tem que dar isso, você tem que dar. Não. A Bíblia não diz isso. Então, querido, não busque a Deus por causa de dinheiro. Dinheiro é consequência de se buscar o reino e a justiça. Seja uma igreja simples. Não complica as coisas. Fala para o seu irmão: não complica as coisas não. Amém? Seja simples. Tem gente que complica, né? Faz tempestade em copo d'água. Quem já fez de tempestade em copo d'água? Eu já levantei a mão. Quem já fez tempestade em copo d'água? Todo mundo fez, né? Amém? Então Deus quer uma igreja simples. E para encerrar, olha aqui para mim. Para encerrar, Deus quer uma igreja que o adora. Deus quer uma igreja que o adora. Verso 47 diz que eles louvavam a Deus. Nós temos que adorar o Senhor. Nós temos que entender que a nossa vida, várias pessoas, mártires, morreram louvando ao Senhor. O ambiente do culto deles era de adoração. Hoje em dia, muitos estão fazendo espetáculos, muitos estão indo para shows e não para cultos de adoração ao Senhor. Então nós temos que entender que nós somos criados para adorar, e adorar em espírito e em verdade. Nós temos que adorar o Senhor. Fala para o seu irmão: você tem que adorar o Senhor. Amém? Nós temos que ser uma igreja adoradora, e é isso que nós vamos fazer. Fique de pé, por gentileza. Sem muita conversa, porque já vai dar o final do culto. Nós vamos nos dispersando um pouco. Amém? Você vai orar ao Senhor, e nós vamos pedir ao Senhor que transforme o nosso coração.
para que nós possamos ser uma igreja que persevera, uma igreja que teme a Deus, uma igreja simples, uma igreja que adora o Senhor. Amém? Então vamos orar, feche seus olhos. Se você precisa de milagre, hoje Deus está aqui para fazer milagre. Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Deus, te pedindo a Deus que o Senhor sobre nós. Nós precisamos e queremos ser uma igreja que vive os milagres do Senhor, uma igreja que teme ao Senhor, uma igreja que vê, Senhor, a manifestação do seu poder e que persevera na sua palavra e persevera